voltamos com esse dia de homenagem, esse dia de lembrança para Ayrton Senna, 20 anos da morte do nosso inesquecível tricampeão. E esse GP foi mais um GP inesquecível de 85. Foi, sem dúvida. Dominar aqueles carros com tanta potência debaixo daquele dilúvio mostrava que havia um piloto totalmente fora daquela curva, fora do que eram os pilotos na época. E mostrou também que o Prost, no molhado, não era tão Prost assim. GP do Brasil, 1986, Rio de Janeiro. Hoje o extinto Autódromo de Jacarepaguá já não recebe mais corridas, mas naquela época tinha muita gente por lá. E esse GP foi especial. Foi a segunda dobradinha em GPs do Brasil, uma dobradinha brasileira. E naquela época, Sérgio, o Brasil vivia uma posição privilegiada. Tinha dois gênios como seus representantes na Fórmula 1. Nelson Piquet, já consagrado, e Ayrton Senna, a caminho da consagração. E esse GP foi especial, porque eu estava lá e me lembro, Lito, a galera vibrou quando o motor do Prost quebrou. Parecia um grito de gol, parecia que o Brasil tinha feito um gol. O Senna era o terceiro, Nelson Piquet liderava, o Prost em segundo, ali embarreirando aquela dobradinha, quando de repente o motor dele explodiu, aí a galera foi ao delírio. E foi mesmo um gol. Foi um gol do Brasil. Depois da bandeirada, os dois adversários se cumprimentaram de forma amistosa. Naquela época, a rivalidade era apenas isso, rivalidade. Ainda hoje não perca, às 9h30 da noite, Sport TV Repórter Ayrton Senna para sempre. E às 10h40 da noite, veja o premiado filme Senna. E agora você fica com o GP Brasil de 1986. A narração é de Galvão Bueno. Aí o torcedor que superlota as arquibancadas vive aquele momento de tensão. Nós vamos nos aproximando. Estamos aí por volta de 20 minutos da volta de apresentação e da grande largada da primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1986. Você vai vendo Keck Rosberg, que é piloto da McLaren, vai correr com o Prost da McLaren. Pilotos, carros, todos no box. De lá nós voltamos com Isabela Scalabrini. Galvão, porque faltou conhecer a família do Ayrton Senna, o pole position do Grande Prêmio do Brasil. Olha só a torcida do Ayrton Senna, todo mundo que tá aqui, ó, são primos, tios, amigos, veio todo mundo de São Paulo. Tá aqui o Leonardo, seu irmão tá nervoso? Eu tô mais que ele. Tô vendo, né? Agora aqui vamos conhecer a Dona Neide, a mãe do Ayrton Senna. Dona Neide, o primeiro ano foi de estreia, o segundo de expectativa. E esse agora é o quê? De campeão? Seria muito bom se fosse, né? Mas ainda ele tem muito para aprender e o que ele fizer para mim tá ótimo, seja qual for o resultado. Naturalmente que ele quer fazer o melhor, porque todo esse público apoiando ele da forma que apoia... Ele gosta muito, ele curte a beça, né? É, e ele tem uma responsabilidade muito grande perante todos, não é? E a turma aqui? A turma toda... É pé quente? A turma torce. Pé quente. Esperamos que sim. Vamos torcer pro Ayrton. Aí Nelson Piquet, ele faz uma referência a Frank Williams, que sofreu um acidente muito grave. Aí você vê a imagem de Nelson Piquet. E ele diz na placa que o Frank Williams desejaria estar aqui. Eles desejariam que o Frank Williams estivesse aqui com eles neste momento de abertura do campeonato. Frank Williams continua internado ainda em estado grave depois do acidente sofrido. Aí a Lotus, o Ayrton se preparando para assumir a sua posição na Lotus. Este é Keck Rosberg, uma vez campeão do mundo, que vai fazer a sua estreia na McLaren. René Arnoux, que está voltando à Fórmula 1. Ele que já venceu uma vez o Grande Prêmio do Brasil. Theo Fabi, piloto da Benetton. Aí o Rosberg continua se preparando para assumir a sua posição na McLaren número 2. Mais uma vez a Minardi, o carro à frente e ao fundo, a outra Ozella, de Christian Danner. Aí você vê o carro de Hélio De Angelis, era o carro de Nelson Piquet até o último ano. De novo Rosberg. Todas as imagens para você. Ferrari de Stefan Johansson.
Aí mais uma vez o carro de Nelson Piquet. Ao lado de Piquet, conversando com ele, o mecânico-chefe da Williams. Aí Bernie Eccleston com Peter Warr, com Ken Tyrrell, vários chefes de equipe dizendo: não se preocupe, Frank. Nós estamos aqui pensando, tomando conta de você. Na verdade ele está dizendo que estão tomando conta do negócio, né? São os chefes de equipe, são os amigos de Frank Williams, todos eles aí juntos. Você vê o Bernie Eccleston abaixado. São várias mensagens a Frank Williams, figura tradicional da Fórmula 1. Vejam só, Peter Warr, Ken Tyrrell, Ron Dennis, LaRousse. E aí vão fazer uma foto. Isto vai chegar às mãos de Frank Williams seguramente. Gerardo Caruja, à esquerda dele estava Enzo Ozella. Tudo isso em cima do carro de Nelson Piquet, que faz sinal, faz o sinal de positivo. É um momento muito humano. Aí o Bernie Eccleston, dono da Brabham e presidente da FOCA, Associação dos Construtores de Fórmula 1. Um momento muito humano, de muita emoção, que arrepia. Sobe a placa dos 5 minutos. 5 minutos para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Aí os chefes de equipe, os projetistas, os homens fortes da Fórmula 1, saindo, deixando o carro de Nelson Piquet, cada um indo cuidar do seu trabalho depois da linda homenagem a Frank Williams. 3 minutos. Vamos chegando perto do grande momento, da largada do Grande Prêmio do Brasil de 1986. Mais uma vez para você, todo o visual dos 5.031 metros do circuito de Jacarepaguá. A imagem tomada desde o helicóptero da Rede Globo. Cada piloto terá uma placa a seu lado, na sua posição, quando eles terminarem a volta de aquecimento de pneus. Lembrando sempre para você que Ayrton Senna larga na pole position, que Nelson Piquet, o outro brasileiro, larga a seu lado na primeira fila. Mansell e Arnoux na segunda. Aí você vê Ayrton Senna. Ao fundo Piquet, os dois que estão na primeira fila. 2 minutos agora. Daqui a pouquinho serão acionados os motores. Vamos ter o ronco dos motores em Jacarepaguá. E eles vão partir para a volta de aquecimento de pneus. Depois estarão buscando o seu posicionamento definitivo no grid. Aí a câmera da Rede Globo passeando por entre os carros no grid de largada, dando a você o posicionamento de cada um. Passando o carro de Nigel Mansell. Aí você vai vendo Laffite, veterano Jacques Laffite, 42 anos, já venceu o Grande Prêmio Brasil. Agora a câmera nos mostra Michele Alboreto da Ferrari, uma das feras para a temporada de 1986. Aí exatamente a formação do grid. Nós vamos para a quarta fila, Keck Rosberg, 1 minuto, acionados os motores. Ainda na quarta fila você vê Stefan Johansson. Vamos para a quinta fila. Serão 61 voltas, a primeira volta de aquecimento. E depois 61 voltas de emoção no Grande Prêmio do Brasil. Some a placa de 1 minuto, surge a de 30 segundos. Vai sendo esvaziada a pista. Agora é com eles, os pilotos, 30 segundos. Pela primeira vez de forma oficial, eles partem na temporada de 86. Primeira marcha engatada, sobe o giro. E aí eles vão saindo. Senna, Piquet, Mansell, Arnoux, Alboreto, Laffite, Rosberg. Vão ganhando a curva 1.
Aí você tem a volta de apresentação e a volta de aquecimento de pneus. Você tem para aquecer pneu, freio, para que o carro possa se aproximar do ponto ideal no momento da largada. Você vai tomando contato mais uma vez com o circuito de Jacarepaguá. A cena aqui é o pole position, com sua Lotus número 12. Já chegou pela reta. Senna e Piquet. Só os dois na reta. Você vê que só agora surge Mansell, depois Lafitte, depois Alboreto, Arnoux, Rosberg, Johansson, Prost. E aí o balé da Fórmula 1. Na grande reta do circuito de Jacarepaguá. Eles vêm ali balançando. Isso serve exatamente para o aquecimento dos pneus. E a galera vibra com a passagem de Ayrton Senna e de Nelson Piquet. Pelo meio da curva sul, Ayrton Senna. Curva de mais alta velocidade do circuito. Para que você possa ir memorizando ainda mais a pista, aí é o início do S. A primeira perna à direita e o Ayrton vai para a segunda à esquerda. São 25 carros buscando posições para a largada do Grande Prêmio do Brasil. Contornada a curva da Lagoa, a reta que leva a curva dos 90 graus. Duas curvas agora para que eles possam chegar na posição de largada. Aí eles vêm diminuindo o ritmo, bem lentamente. É um momento de concentração para o piloto. Repare como eles vão para a última curva de forma bastante lenta. Ali ele vai buscando o ponto exato de concentração. Ayrton, que pela primeira vez vai largar na pole position no Brasil. Ele que foi o piloto com o maior número de pole positions na temporada passada. Vai saindo da vitória. Vem para a sua posição, Ayrton Senna. Aí a primeira posição pelo lado direito, pelo lado interno da pista, que é a posição da primeira curva. É tomada à direita. Piquet vem chegando. Mansell vai ficar atrás de Ayrton. Arnoux está atrás de Mansell. Lafitte. Alboreto atrás de Arnoux. Rosberg atrás de Lafitte. Vai chegando o último carro lá embaixo, de Nannini. As Roselas e o Nannini. Aí crescendo o giro dos motores. Derek Bongarou, o starter oficial, diretor de partida. Pintou a luz vermelha, a verde, a primeira largada do ano. Ayrton sai bem, Mansell forçou. Mansell vai brigar com Ayrton pela ponta, Ayrton está por dentro. Aí você vê Ayrton Senna na ponta com Mansell em segundo e Piquet em terceiro. Forçou bem Nigel Mansell, veja Ayrton. Mansell, Piquet em terceiro. Pulou bem Nigel Mansell e tomou a posição de Nelson Piquet. Ele já vai forçar em cima de Ayrton. Arnoux é o quarto, Alboreto o quinto. Vão pela primeira vez para a curva norte. Pela primeira vez vão ganhar a grande reta. Deve até falar mais alto aí o motor de Nigel Mansell. Ele entrou em boa posição para pegar o vácuo e tentar a ultrapassagem em cima de Ayrton. Já puxou por fora. Eles vêm juntos. A vantagem é de Mansell. Ayrton força. Entraram na curva. Ayrton não quis abrir. Foi embora e tomou a ponta. E o Mansell ficou. Mansell bateu. Ayrton não deu chance. Segurou. Fechou a porta. Olha a repetição.
Aí ele começa a entortar, o Ayrton vai embora. Ficou Mansell. Veja só. Entorta, entorta, entorta. Vai a grama e vai no guarda-reio. Ayrton completa em primeiro a primeira volta. Piquet em segundo, é o Brasil na frente. Arnoux é o terceiro, Alboreto o quarto, Rosberg o quinto, Johansson sexto. Senna e Piquet. Primeira volta completada. Eles vão para a segunda. Briga de dois brasileiros na ponta. Mansell ficou fora da prova, se enroscou com Ayrton Senna pela primeira vez na curva sul. E outra vez eles vão chegar à reta. Piquet vai tentar a aproximação. Senna, Piquet, Arnoux, Alboreto, Rosberg e Johansson. São os 6 primeiros. Isso depois de uma volta, eles estão na metade da segunda. O carro de Mansell ficou na pista e ele voltou a pé para os boxes. Durou apenas meia volta para Nigel Mansell, o Grande Prêmio do Brasil de 86. Piquet vai botar pressão em cima de Ayrton. Por enquanto, como qualquer torcedor poderia desejar, os dois brasileiros na frente. Vamos ao posicionamento. Senna, Piquet. O terceiro é Arnoux, o quarto é Alboreto, o quinto é Rosberg, o sexto é Johansson, o sétimo Patrese, o oitavo Lafitte. São os 8 primeiros colocados e você continua vendo a briga de Ayrton Senna em primeiro e Nelson Piquet na segunda posição. Reginaldo Leme, a sua primeira participação no Grande Prêmio do Brasil. Boa tarde, amigo da Globo. Aí estamos vendo exatamente o que todo mundo queria, que é 2 brasileiros na ponta. Agora, não gostei muito desse início de corrida do Ayrton. O Ayrton tem uma chance de lutar a vitória, que é correr pensando no segundo ou no terceiro lugar. Aí sim ele pode conseguir a vitória. Se ele quiser se manter na ponta, vai ser muito difícil. O Piquet não vai fazer a bobagem que o Mansell fez, parece que o Mansell não conhece o Ayrton, numa entrada de curva daquela, vai esperar a hora e vai passar. E, teoricamente, é isso que deve acontecer. Aí a volta mais rápida quando o Nelson Piquet passa e assume a ponta na curva sul. A volta mais rápida era de Ayrton Senna e Nelson Piquet. Você viu a ultrapassagem na tomada da sul em cima de Ayrton Senna. Ele passa e abre um pouco. Veja no replay. Tirou, foi por fora. O Ayrton sentiu a força maior do carro de Piquet e colocou atrás. Nelson Piquet é o novo líder do Grande Prêmio do Brasil, com Ayrton Senna em segundo. Alboreto já assume a terceira posição com a Ferrari. Arnoux é o quarto, Rosberg o quinto, Johansson o sexto, Patrese o sétimo e Lafitte o oitavo. Os 8 primeiros. Alan Jones é o nono e Patrick também é o 10º. São os 10 primeiros colocados. Quarta volta. Total de 61 voltas no Grande Prêmio do Brasil. Vai abrindo o Nelson Piquet. Comanda Nonato e vai para a curva norte, a curva que dá acesso à grande reta. Aí Piquet sofreu um acidente na tomada de tempos ontem. Só confirmando, Galvão, que o Piquet está com o mesmo carro que sofreu o acidente ontem. O carro foi totalmente reparado. Em relação a Ayrton, agora sim, agora é a posição que ele deve ficar na corrida. Pensando aí num segundo ou num terceiro lugar, enfim, chegar ao final da corrida, que aí sim ele pode até vencer. Uma corrida num calor desse, uma corrida de muito esforço para o carro. Segue firme na ponta Nelson Piquet com Ayrton em segundo, Alboreto em terceiro. Piquet e Senna. Surgiu o Alboreto. Piquet faz a curva dos 90. Vem Ayrton.
Ele vai para a curva da vitória para completar mais uma volta. Aí com cuidado, tomando a direita, Nelson Piquet. Surgiu pela reta dos boxes, trouxe com ele Ayrton Senna. Vamos com 5 voltas no Grande Prêmio do Brasil. A imagem lá de cima do helicóptero, para você sentir a real distância de Nelson Piquet, o primeiro para Ayrton Senna, o segundo, quando eles vão contornando a curva Patti. Cheirinho e Nonato. Aí estamos na volta de número 5. Lembrando sempre que são 61 voltas. Aí você vê o Prost fazendo a ultrapassagem. Stefan Johansson no box. Johansson tinha a 6ª posição. Perde esta posição para André de Césares. Vai voltar. Trocou o pneu e foi-se embora. É bom lembrar que essa é uma corrida para provavelmente duas trocas de pneu de cada equipe, com exceção da Ligier, que tem uma outra marca que está planejando fazer uma troca só. A Ligier, a Toleman e a Brabham, que as equipes que correm com o Pirelli. As de Goodyear estão programando 2 trocas de pneu. Aí você continua com a imagem de Alain Prost, que vem dando um show. Agora ele vai tentar a aproximação em cima do Ayrton Senna. Repare, a diferença do Senna para o Prost já é bem menor do que a que ele tinha para o Alboreto. Começa todo um novo trabalho de aproximação, o Prost que você acompanha aí. Enquanto isso, o Piquet despenca na ponta. Vai-se embora Nelson Piquet, mais líder que nunca. Depois de 18 voltas, Nelson Piquet. Desde a 3ª volta é o líder do Grande Prêmio do Brasil. Primeiro foi Ayrton Senna e já há 15 voltas Piquet é o líder. Aí você acompanha Nelson Piquet, ele abrindo muito em relação a Ayrton Senna, que começa a ter o fantasma de Alain Prost e sua McLaren. Entra pela reta, Piquet vai ter retardatários à sua frente. Próximo carro sobre quem Piquet tem que tentar a ultrapassagem é a Tyrrell de Philip Strafe. Contorna a curva sul, Piquet. Aí você vai vendo a Minardi parando. E você vai acompanhando o Thierry Boutsen chegando ao box. Aí o Thierry, na troca de pneus, da equipe Arrows, motor BMW. Jogo rápido da equipe Arrows. 10.49, vai-se embora Thierry Boutsen. Piquet no box. Vem para sua troca de pneus Nelson Piquet. Ele vai parar e Ayrton Senna vai aparecer pela reta para voltar a ser líder. Aí Ayrton passa na reta. Ayrton Senna é de novo o líder. Alain Prost é o segundo. Piquet no box. A equipe trabalha rápido. Acelera, engata a primeira. Vai-se embora Nelson Piquet. Vai-se embora Nelson Piquet. Ayrton Senna é o líder. Piquet volta na 3ª posição. Volta em terceiro Nelson Piquet. Arnoux é o quarto. Começam as paradas para trocas. Portanto, agora nós temos Senna em primeiro, Prost em segundo, Piquet em terceiro, Arnoux em quarto. Alboreto no box, a Ferrari trocando pneus. Senna é o líder, Prost o segundo, Piquet o terceiro. Prost se aproximando de Senna. Os dois na reta. Parece lá o Zack Speed. Arnoux é quarto, Laffite é quinto porque Alboreto também parou. O líder atual é Ayrton Senna. Ele deve estar armando uma parada para troca de pneus. Todo mundo tem que parar para trocar. Não tem jeito.
Vai chegando o Prost. Ayrton passa reto, não vai para o box. O mesmo acontece com o Prost. Aí Senna, depois Prost. São os dois primeiros colocados. Prost se aproximando. Andrea de Césares voltando ao boxe. Ele abandonou com a Minardi. Você viu ele abandonando na reta. Balança o carro de Ayrton, balança muito. Isso já pode ser um indício de que o pneu está no fim. Exatamente, ele está tentando se manter à frente e já deveria ter parado para trocar. O carro já está desequilibrado e o Prost parece um pouco mais equilibrado. Agora ele deveria tentar deixar o Prost passar, entrar no boxe e fazer a sua primeira troca, já que são duas trocas. A Brabham vai devagar, você viu, na imagem do helicóptero. O Prost vai para cima de Ayrton. Botou por dentro o Prost, assume a ponta Alain Prost. Prost, o francês campeão do mundo, já é o líder do Grande Prêmio do Brasil. Prost é o primeiro colocado, Ayrton é o segundo. Nelson Piquet o terceiro. Aí vem o líder, mas ele vai ter que parar também. Ele e Senna vão se aproximando da entrada do box. Hélio De Angelis vai abandonando. Vai devagarinho, Hélio De Angelis. Você viu a Brabham, número 8. Olha aí, também sem a roda esquerda tem que andar devagar. Prost e Ayrton passaram. Não foram para o box, não. Os dois primeiros, Prost é o primeiro, Ayrton Senna é o segundo. Nelson Piquet continua na terceira colocação, com Arnoux em quarto, Laffite em quinto, também em sexto, Johnny Humphries em sétimo, Johansson em oitavo, Berger em nono, Ricardo Patrese na 10ª posição. Rede Globo, mexe coração. Aí você vê do helicóptero em replay a ultrapassagem do Prost sobre o Senna na tomada da curva sul. E volta com a imagem ao vivo dos dois. Não ficou muito para trás o Senna, não. Vamos de novo, vamos ver de novo. Bonito, olha. Chegou, vai puxar para a esquerda. Botou na esquerda. Reta vai chegando ao fim. Ele bota um carro e meio na frente e faz a tomada. Foi puramente na força do motor, na potência do motor Porsche em cima do motor Renault. A maior dúvida das equipes, dos pilotos e das equipes, era escolher entre o pneu B e o pneu C. Principalmente as equipes que correm com Goodyear. A Pirelli tem outras marcações. O Senna disse que poderia tentar o C, que é um pouco mais rápido, para tentar, para fazer as duas paradas. E poderia tentar o B e tentar uma parada só, mas ele achava praticamente impossível. Então ele está com o C e tem que fazer a troca rápido. Você viu aí a posição de 20 voltas. Prost passou sozinho na reta. Prost passou, confirmando a liderança. Patrese ia saindo do box e o Senna vai chegando para a troca de pneus. Na 22ª volta para Ayrton Senna. Olha o tempo aí, trabalha a equipe Lotus. Faz força. Faltava o traseiro direito. 12 segundos, ponto 49, vai-se embora Ayrton Senna. Aí você vê o Prost. Senna voltou na 5ª posição. Voltou na 5ª posição Ayrton Senna. Portanto, o Prost é o primeiro, Piquet o segundo. Arnoux o terceiro. Também é o quarto. Senna é o quinto, Laffite o sexto. São as várias trocas em função das paradas no box. Zak Spito e Jonathan Palmer também vai para o box. Piquet vem tirando diferença do Prost. Vejam só, a diferença na reta do box, na grande reta da arquibancada, estava acima dos 8 segundos. Na reta do box, passou para 7,79. Vem tirando diferença Nelson Piquet em relação a Prost. Vai tentando se aproximar de Prost.
com Senna em terceiro, Arnoux em quarto, Laffite em quinto, também em sexto são os 6 primeiros. A volta mais rápida de Piquet, 1:34.242, já 192 quilômetros de média. A volta número 24, nós temos 25 completadas. Vem que vem forte, vem muito forte Nelson Piquet. Já é o novo recorde oficial da pista e a forma como ele se aproxima rapidamente do Alain Prost já representa, já é o mesmo que já prova que a atitude de Prost já não está tão certa, o carro já não está tão equilibrado. Vejam só uma coisa, na frente do box 7:49, na frente da arquibancada 5:53, quase 2 segundos tirou Nelson Piquet. Não está bem calçado o Prost, já não tem o mesmo equilíbrio. Pode pintar a parada de Prost. Prost e Piquet. Aí você vê Piquet, ele vai para a curva da vitória, seguiu em frente o Prost, não parou mais uma vez Alain Prost. Piquet vai se aproximando. Theo Fábio volta para o box. Aí Piquet, vamos ver a diferença. O Prost passou aí 3 segundos e 76 antes do Piquet. Vai chegando Nelson Piquet. Vai chegando de forma incrível Nelson Piquet em cima do Alain Prost. Você viu o Senna indo para a terceira posição. Senna na terceira, ficando a 21 segundos de Nelson Piquet. Aí você vê Piquet. Prost vai sendo ultrapassado, Prost. Vai lento o Prost na pista. De Angelis conseguiu a ultrapassagem. Piquet vai no bote, vai chegando no Prost para recuperar a liderança. Já não é mais nem uma questão de cronômetro. Você viu o Prost sendo ultrapassado pela Brabham do De Angelis. Piquet vai chegar no Prost, vai chegar para recuperar a liderança. Chegou que chegou de uma vez. Deve ser a volta da parada do Prost. 27 voltas. Aí Ayrton Senna vai fazendo a ultrapassagem em cima da Tyrrell, colocando uma volta. Senna que é o terceiro. Prost não parou, Piquet vai para a ponta. Nelson Piquet botou do lado, não fala mais. O motor de Prost vai-se embora. Nelson Piquet assume a liderança de novo. Nelson Piquet volta a ser o líder do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. 27 voltas, vamos no replay, vamos curtir o Brasil na frente. Aí vem Nelson Piquet. Outra vez para você, do helicóptero, olha só. De passagem, foi-se embora Nelson Piquet, aí está ele. Piquet é o primeiro, Prost é o segundo, Senna é o terceiro. Philip Strafe está no box com sua Tyrrell para trocar pneus. Aí Nelson Piquet, curva sul para ele, ele é o líder. Rede Globo, mexe coração. Aí nós voltamos ao vivo. Autódromo de Jacarepaguá é o Grande Prêmio do Brasil 1986. Piquet é o líder, vai ter muito tráfego à sua frente. Aí a briga danada. Surrer, De Angelis e o Piquet comboiando. Você vê ali o De Angelis
Thierry na frente dele, que parou. E o Piquet vai para fazer ultrapassagem em cima dos dois. Esse é o Christian Danner, meu companheiro de Ayrton. Aí você vê o Prost. Piquet puxou de lado. Na frente da galera, que é onde ela gosta. Vai para Sul, na frente dos dois. Passou de uma vez só Nelson Piquet. Aí barbarizando o Nelson Piquet na ponta. Ferrari rodou. E atolou. Saiu da pista e não consegue voltar. Na Sul, na curva Sul. Você viu? Muito fofo ali. Aquilo é fofo de propósito, que é para o carro diminuir. Ele chega ali a mais de 300 por hora. Então o chão é fofo para ele ir perdendo velocidade, para em caso de uma batida nas telas, a batida ser mais lenta. Aí é tão fofo que ele não conseguiu voltar, você viu. Piquet completa mais uma volta. Completa a volta de número 29. Vem-se embora Nelson Piquet. Aí Piquet na reta. Você vê Ayrton. Ele passa pelo Fábio. Coloca uma volta em cima do Fábio. Você vê Piquet. Você vê Prost no box. Ayrton vai ser o segundo. Prost está parado. Prost está parado. Ainda parado. Carro no chão. Ayrton vai chegando. Vai voltando o Prost. Você vê Piquet. Aí a saída do box. Vem Ayrton. Vem Ayrton. Voltou Prost. Ayrton Senna é o segundo. Aí está ele. Os dois brasileiros voltam à ponta. Nelson Piquet em primeiro, Ayrton Senna em segundo. Prost é o terceiro colocado. Laffite é o quarto, Arnoux quinto, Martin Brundle o sexto. São os 6 primeiros. O Ayrton está 22 segundos atrás do Piquet, mas agora ele deve abrir uma diferença grande em relação ao Prost, porque o Prost voltou com pneu novo. Vai andar maneirando aí pelo menos na metade dessa volta. Você vê Piquet. Há uma vibração na galera porque Prost vai chegando devagarinho no box. A galera se agitou toda, sentindo a força do Prost como grande adversário de Piquet e de Senna. Aí a galera se agitou com o Prost indo para o box. Custou caro a teimosia da equipe McLaren. Ayrton Senna. Tome ultrapassagem em cima do Martin Brundle. Nelson Piquet. Piquet é o primeiro, Senna é o segundo. Arnoux recupera a terceira posição porque Prost parou no box. Aí vai Nelson Piquet. Vamos com 32 voltas que ele completa agora. Vai terminando a reta do box, vai tomando a curva 1 à direita, Nelson Piquet, está o Prost. Final de corrida para Prost. Depois de vencer 3 vezes em 4 anos, o Prost termina a corrida pouco depois da metade. O Rosberg abandonou logo no início, não começa bem a temporada, bicampeão do mundo, McLaren. Vamos sempre acompanhando o líder Nelson Piquet. A diferença 24,997, quer dizer, 3 milésimos para 25 segundos de diferença entre Nelson Piquet e Ayrton Senna. Vem pela reta Nelson Piquet, que é o líder. Rede Globo, mexe coração. Vai que vai firme na ponta, Nelson Piquet. Aí você vê Piquet. São 5 os carros que estão na mesma volta. A volta do líder, 5 com ele, Nelson Piquet. Piquet, Senna, são 4 carros. Piquet, Senna, Arnoux e Laffite. O quinto era o Prost. Já dançou. Veja, Piquet, Senna, Arnoux e Laffite. O Prost ainda ocupa a 5ª posição, mas já parou. O Dumfries vem para a 5ª posição, com o Martin Brundle em 6º. E é realmente muito bom o rendimento dos carros da Ligier. Você vê mesmo o Laffite, mesmo depois da parada de boxe, manteve a 4ª posição. O Arnoux, que não parou ainda, está em 3º. Os dois com o plano de parar uma troca só de pneu, uma parada só de boxe, tem chances de um bom resultado.
Com 36 voltas no total de 61 voltas do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. René Arnoux, que é o terceiro colocado. O francês René Arnoux da Ligier. Ligier de número 25, René Arnoux, terceiro colocado na prova. As duas McLaren fora. E as duas McLaren com o mesmo problema, tanto de Rosberg quanto de Alain Prost, quebra de pistão. No motor, quebra de pistão. A informação oficial do box. Aí René Arnoux, Ligier número 25, terceiro lugar. Segue firme o Arnoux. Aí você tem Piquet, Senna, Arnoux, Laffite, Dumfries e Alboreto depois de 34 voltas. Você vai vendo o René Arnoux. René Arnoux, francês. Tem 37 anos. Primeira corrida do Arnoux foi Grande Prêmio da Bélgica em 1978. Ele já fez até agora 96 corridas e venceu 7 vezes. Sabe quando foi a primeira vitória do Arnoux? Exatamente no Grande Prêmio do Brasil, em 1980, disputado no circuito de Interlagos, em São Paulo. Foi uma vitória obtida com o carro Renault. Foi a segunda vitória de motor turbo. O René Arnoux fez a sua... Ele ficou um ano parado, todo mundo sabe. Ele fez a sua última corrida pela Ferrari aqui no Brasil. E o Enzo Ferrari o despediu, alegando que ele estava em péssimas condições físicas. Ele ficou um ano parado e voltou agora pela Ligier. Aí vamos com a reta do box. Dumfries, companheiro de equipe de Ayrton Senna. Dumfries tem a 5ª colocação. É estreante na Fórmula 1. Vai conseguindo, por enquanto, uma posição importantíssima. O conde Johnny Dumfries. Estreia na Fórmula 1, vem em 5º lugar, fazendo uma corrida muito regular com a Lotus de número 11. 5º colocado, Johnny Dumfries. Primeiro Piquet, segundo Senna, terceiro Arnoux, quarto Laffite, quinto este que você vê aí, Johnny Dumfries. Rede Globo, mexe coração. Você viu o Thierry Boutsen no box, vê de novo Dumfries. E aí Ayrton Senna. Ayrton Senna, que é o segundo colocado. Ele vai se aproximando para colocar uma volta em cima do seu companheiro de equipe, Johnny Dumfries. O Dumfries já tem uma volta em relação ao Piquet. Alboreto vai parando. Alboreto vai parando. Alboreto, que estava na 6ª posição. Aí ceder esta 6ª posição para Gerhard Berger. Aí você vê Thierry Boutsen. O Boutsen estava em 8º lugar. 25 carros largaram. 25 carros largaram, 12 estão na prova. Com a parada do Thierry, se ele não volta, poderão ser 11 carros apenas na prova, dos 25 que largaram. Ayrton Senna completa mais uma volta. E aí o Alboreto vai voltar a pé para o box. Largou sua Ferrari, estava em 6º lugar. As duas Ferraris fora, as duas McLaren fora, uma Williams fora. São carros importantes. Uma Brabham fora. Todas as equipes fortes. Aí vai Piquet. Vem trazendo a Williams. Número 6. Entrada de box para a chegada de Johnny Dumfries. Aí vem Dumfries. Aí se encaminhando para o posicionamento da equipe Lotus. Mergulhou ali naquele mundo de gente, Johnny Dumfries. O trabalho em cima da Lotus número 11. Dumfries tinha a 5ª posição. Atrás dele o Berger.
porque o Alboreto parou. Aí o trabalho, uma bobeada ali no dianteiro direito. Perde muito tempo a Lotus na troca de Johnny Dumfries. Isso dá um susto. Ele vai ter que caprichar se o Ayrton parar de novo. Perde muito tempo Dumfries. Problema lá no traseiro esquerdo. Agora o carro vem para o chão. Quase 40 segundos. Repare aí. 39,41. Perdeu tempo demais Johnny Dumfries. A torcida é para que eles tenham gastado todo o potencial de erro na troca do Dumfries. Piquet vai para o box. Vai para o box Nelson Piquet. É aquilo que se esperava. 2/3 de prova. Os líderes vão parando mais uma vez. Vem para o box Piquet. Vem para o box Piquet. Ayrton Senna pode retomar a ponta. Mas ele ainda não pintou na reta. O trabalho da Williams em cima do carro de Piquet. Por enquanto ele é líder. Vai trabalhando a equipe de Piquet. Por enquanto ele é líder. 11,75, vai voltar Piquet. Vem Ayrton Senna. Eles vão voltar praticamente juntos. Ayrton Senna passa. Surge Nelson Piquet. Ayrton Senna volta à liderança do Grande Prêmio Brasil. Mais uma vez o revezamento de Nelson Piquet e de Ayrton Senna. Ayrton Senna volta a ser o líder. Mas Piquet já parou 2 vezes, Ayrton parou uma vez só. Mas lembre-se que Ayrton parou bem depois de Piquet na primeira troca. Ayrton Senna volta à liderança. Piquet é o segundo. Arnoux terceiro. Laffite é o quarto. São os 4 primeiros colocados. Agora fica uma imensa expectativa. Que pneu a equipe escolheu para ele? Qual foi a jogada? Vai para a segunda parada ou vai tentar levar o carro até o fim? A cada passada do Ayrton, entre a curva dos 90 e a curva da vitória, fica a expectativa. A galera ficou em pé com a passagem de Ayrton Senna. Vai na sua, Ayrton. Ayrton é o primeiro, Piquet o segundo. Vai para a ultrapassagem Ayrton Senna. Passa mais um retardatário. Em direção à curva dos 90. O Dumfries está logo ali à frente. Aí a Brabham parada no box. Erros no box. Ayrton passa e vem para o box. Vai voltar a liderança Nelson Piquet. Vem para o box Ayrton Senna. É muita emoção para a torcida brasileira. É hora um, hora outro na ponta. Senna, Piquet passou, Piquet é líder. Aí Nelson Piquet de novo líder do Grande Prêmio do Brasil. Volta a liderança Nelson Piquet. Ele vai abrir uma boa vantagem em relação a Ayrton Senna, que entrou no box. Vai voltando a Ayrton Senna. Ainda bem que a equipe é aquilo, gastou o erro no carro do Dumfries. Mas também o Ayrton acertou. Não adiantava esperar ser ultrapassado para parar. Parou no momento certo. Nelson Piquet de novo é líder do Grande Prêmio do Brasil. É tudo que o torcedor queria. Hora um, hora outro, os brasileiros na ponta. Piquet em primeiro, Senna em segundo. Dumfries no box. Arnoux é o terceiro, Laffite é o quarto. Berger é o quinto, Martin Brundle é o sexto. São os 6 primeiros e só 10 carros estão na prova, dos 25 que largaram. Vamos com 43 voltas no total de 61 voltas. A liderança você vê aí, é do Brasil, é de Nelson Piquet. O segundo lugar também é do Brasil, é de Ayrton Senna. Aí a equipe trabalhando em cima do Erros. Trabalhando ali no turbo do motor BMW da Erros. Aí você vê o líder, Nelson Piquet. Vem que vem puxando o seu Williams de número 6. Ele vem para completar mais uma volta. Curva da vitória para ele. Martin Brundle vai para quinto lugar com a parada do Berger. Ayrton Senna chega de uma vez em cima do Philips Streiff. Na saída da curva da vitória, na entrada da reta do box. Puxou de lado, botou pela direita. Posição boa, a curva é a direita, é a curva 1. Ele faz a tomada. De passagem vai-se embora Ayrton Senna.
Dois carros com motores iguais, motores Renault. Motor Renault na Lotus de Ayrton, motor Renault na Tyrrell de Philip Strafe. Fazendo a parte. Cheirinho, Nonato. Aí contornada à direita. É a parte norte do circuito, o miolo norte. Aí pintando na reta, outra vez Ayrton Senna. Piquet, Senna, Arnoux, Laffite, Berger, Brundle. 6 primeiras posições, as que marcam ponto. Um Williams, uma Lotus, uma Ligier, outra Ligier, um Benetton e uma Tyrrell. Nas 6 primeiras posições. Aí o líder, Nelson Piquet, vem para completar outra volta. E o curioso, né, Galvão? Fala-se que o motor Renault não tem a mesma potência dos outros, mas entre os 6 primeiros colocados tem 4 carros com motor Renault. Piquet completa mais uma volta, vai de 49 voltas, Nelson Piquet, num total de 61. Vamos acompanhando a condução de Nelson Piquet no seu Williams de número 6. Aí no miolo norte também Nelson Piquet. Dois brasileiros na ponta, Nelson Piquet e Ayrton Senna. O Brasil que ganhou o Grande Prêmio do Brasil com o Emerson em 73, com o Emerson em 74, com o Patti em 75 e outra vez com o Piquet em 1983. Aí você vê René Arnoux, o terceiro colocado. Arnoux em terceiro e o Laffite chegando nele. Uma briga doméstica aí. De René Arnoux e Jacques Laffite. Arnoux é o terceiro, Laffite é o quarto. Dá a pinta de estar com o melhor equipamento Laffite, que ele vem chegando no Arnoux. Ele tinha mais distância e vem chegando no Arnoux, olha só. Vem mergulhando para cima do Arnoux. Aí os dois na reta. Podemos ter a alteração no terceiro lugar. Laffite ameaçou e recolheu. Entrou juntinho do Arnoux na sul. Para quem se lembra do Grande Prêmio da Austrália, a última vez que duas Ligiers andaram juntas assim, era o Philip Strafe, que corria na 25, o Laffite na 26 naquele estádio, e os dois se acharam no meio da corrida da Austrália. Eles levam a vantagem de troca. Você já viu o Piquet parar 2 vezes, o Senna parar 2 vezes, eles parando uma vez só. Pneu Goodyear no carro de Piquet, de Senna, pneu Pirelli nos carros de Arnoux e de Laffite. Aí vem os dois na reta. Laffite mais uma vez vai tentar a ultrapassagem. Vejam só, na reta vão tendo um rendimento igual. Vamos ver aí na parte do miolo. A parte do miolo, onde o Laffite chegou. Curva 1, agora vai para Patti. É muito bom ver a Ligier de volta, voltando a ser uma grande equipe. Uma equipe que sempre foi muito séria, atravessou problemas gravíssimos, crises de motor, crises de falta de patrocínio, e agora está voltando. E principalmente ver um Laffite, um piloto com 42 anos de idade, com toda essa vontade de pilotar de novo. É o Laffite, que tem 42 anos, e é o recordista de participações no Grande Prêmio do Brasil, 11 vezes. E tem mais, este ano ele se tornará recordista de participações em grandes prêmios na história da Fórmula 1. Ele tem 10 grandes prêmios a menos que Gran Rio, que tem 177. Quer dizer que este ano ele vai ultrapassar o Gran Rio. Aí Laffite vai para cima do Arnoux. Os dois já conseguiram vitórias no Grande Prêmio do Brasil. Laffite em 79 e Arnoux em 80. 2 anos seguidos. Laffite ganhou em 79 de Ligier. O Arnoux ganhou em 80 de Renault.
As duas corridas disputadas ainda no circuito de Interlagos, em São Paulo. Vamos para 10 voltas finais para Nelson Piquet, para Ayrton Senna, para Arnoux, para Laffite, os 4 primeiros colocados. Aí você vai vendo os dois. Laffite põe pressão em cima do Arnoux. A lista de abandonos pela ordem: Mansell, Rosberg, Jones, Patrese, De Cesaris, Johansson, Nannini, Palmer, Tambay, Surrer, Prost, Danner e Alboreto. Mais uma vez Nelson Piquet. Segue firme na liderança Nelson Piquet. Nessa contagem regressiva para ele. Piquet o líder, Ayrton Senna em segundo. Já foram 52 voltas para 61. Aí você vê o replay aí de Arnoux e Laffite. Olha só. Olha lá. A câmera do helicóptero, os dois chegando juntinhos. E o Laffite botando por dentro. E o Arnoux recolhendo, tirando o pé. E o Laffite na frente. O Arnoux fez o que faz um piloto experiente. Ao contrário de Strafe no Grande Prêmio da Austrália. Não quis permitir a ultrapassagem. Deu no que deu e perdeu o emprego. Fechou a porta em cima do Laffite. Foi correr de Tyrrell. Nelson Piquet. Fabi vai para o box. Theo Fabi. Vai para o box Theo Fabi. Aí você vê Piquet de novo. Vamos ver a diferença de Piquet para Ayrton Senna na passagem da linha de chegada. Aí Nelson Piquet. Piquet cruzou. Theo Fabi vai voltando à pista. Você vai vendo o Nelson Piquet. Aí está Nelson Piquet, 14,16 a diferença de Piquet para Ayrton Senna. Na frente dos boxes, 14,16 a diferença de Nelson Piquet para Ayrton Senna. Com 53 voltas para os dois. Laffite em terceiro, Arnoux em quarto. Aí Piquet na reta. Aí o Senna fazendo a ultrapassagem. Vamos marcar mais uma vez a diferença entre os dois. Sentir realmente a diminuição desta diferença. Em relação às voltas percorridas por Piquet e por Senna. Meia pista. Agora na reta da arquibancada, 14,27. Pouca diferença. Aí Piquet. Vamos ver de novo na reta do box. Piquet vai contornando a curva da vitória para completar mais uma volta. Aí passando o Piquet. Reginaldo vai falar já sobre essa diferença dos dois. Vamos ver agora nesta volta a diferença entre eles. Você vai vendo o Nelson Piquet. Quando o Ayrton passou, Diferença 14,36. É praticamente a mesma, até aumentou um pouquinho. Tá nessa. Aumenta um pouco, cai um pouco, não significa nada em termos de corrida, faltando apenas 8 voltas. Se ele tivesse tirando 1,5 segundos por volta, poderia até haver uma luta entre os dois no final. Agora, o que pode significar é o Piquet cuidando um pouco mais da gasolina e o Ayrton, que hoje tem no seu carro um painel que marca tudo, sentindo que pode apertar um pouco mais.
Aí vem Nelson Piquet pela reta, ele é o líder, Ayrton Senna é o segundo, com Lafite em terceiro, com René Arnoux na quarta posição, são os 4 primeiros colocados, com 10 carros na pista do Grande Prêmio do Brasil. Rede Globo, mexe coração. Aí você vai vendo Ayrton Senna. Ele vai tentando apertar o ritmo. Como disse o Reginaldo, ele tem a marcação ali no painel. Ele tem que saber o que resta de combustível para ele. E fazer o cálculo ali, usar o computador para fazer o cálculo. Hoje o painel do carro do Ayrton tem a marcação completa que tem a McLaren. Então ele sabe, a cada volta, na indicação menos tanto ou mais tanto, sabendo se ele tem um saldo positivo ou negativo, se ele pode acelerar mais ou tirar o pé. Aí Senna completa a volta que já foi completada por Nelson Piquet. Você viu a ultrapassagem também de Piquet e você vai vendo o Ayrton fazendo a curva 1. Vamos chegando às voltas finais do Grande Prêmio do Brasil. Aí crescendo a tensão, a expectativa, porque 2 brasileiros estão na ponta. Em primeiro e segundo lugar. Isto aconteceu em 1975, quando José Carlos Patti venceu o Grande Prêmio do Brasil de Brabham. E Emerson Fittipaldi chegou na segunda posição com o McLaren. Agora nós temos Nelson Piquet em primeiro com Williams. E Ayrton Senna em segundo de Lotus. A terceira posição é de Lafite, a quarta é de Arnoux, que ficou bem para trás de Lafite. Aí você vai vendo Ayrton Senna fazendo a curva sul. Piquet e Ayrton se encaminhando para completar a volta de número 55, para entrar pela de número 56. Um total de 61 voltas. Restando 6 voltas neste Grande Prêmio do Brasil. Nelson Piquet segue na ponta. Piquet parou 2 vezes para a troca de pneus. Ayrton Senna parou também 2 vezes para a troca de pneus. As Ligier que vem em terceiro e quarto. De Lafite e de Arnoux com uma parada apenas. Ritmo muito mais forte de Piquet e de Senna durante toda a prova. Prost foi o único que realmente chegou a ameaçar a dupla brasileira, ficou pelo caminho. Quebrou o pistão do motor Porsche da McLaren número 1 de Alain Prost. O mesmo aconteceu com a McLaren número 2 de Keck Rosberg. A diferença aumenta, vai acima dos 15, vai a quase 16 segundos de Piquet para Senna. É a jogada, agora é olho no painel, no consumo de combustível para chegar no final. São 195. 10 carros estão na pista, dos 25 que largaram. Aí vem Piquet. Nelson Piquet faz a curva dos 90. Vem se encaminhando para a curva da vitória. Vai entrar pela volta de número 57. Cada curva parece mais difícil, cada reta mais comprida no final da corrida. Para Nelson Piquet em primeiro, Ayrton Senna em segundo. Aí Piquet contornando a curva 1. Vai para a chegada da Patti, que vai ser tomada à esquerda. A diferença de 15,9 cai para 15,4 de Nelson Piquet em primeiro, para Ayrton Senna na segunda posição. Nelson Piquet tem 13 vitórias na Fórmula 1. O brasileiro Nelson Piquet, que tem 33 anos de idade, nasceu aqui no Rio de Janeiro. Fez sua primeira corrida na Alemanha em 1978. Aí você vê o Dumfries,
em cima do Arnoux e em cima do Philipp Streiff. Aí a imagem do helicóptero, acompanhando para você o helicóptero da Globo. Piquet tem 110 corridas de Fórmula 1 e tem 13 vitórias. E faz a ultrapassagem em cima de Hélio De Angelis. Vem Piquet para a curva dos 90 para completar outra volta. Piquet, De Angelis e Berger aparecendo na imagem. Vai contornar a curva da vitória à direita, Nelson Piquet. Aí passando o Piquet. Aí pela reta do box. Curva 1 para Nelson Piquet. Sai da 1, vai para a Pátio. Ayrton Senna completa também a mesma volta. 15.3. Achou um décimo em relação à última. Estão andando ali, na mesma balada. Cuidando do combustível. Nelson Piquet e Ayrton Senna. Três voltas e meia para o final. Nelson Piquet vem na ponta. A grande reta para Nelson Piquet. Aí vem ele, vai tomar a curva sul. Vamos chegando no grande momento. Vamos acompanhar Nelson Piquet, é o líder da prova. Curva sul para Nelson Piquet. Aí para o S. Faz a primeira perna direita. Puxa o carro na posição correta. Mergulha para a esquerda. Aí vem ele para a curva da Lagoa. Aí Nelson Piquet, que é o líder, vai para a curva dos 90. Vai se aproximando da vitória para completar mais uma volta. Vai entrar pela volta de número 59, Nelson Piquet. São 61 voltas neste Grande Prêmio do Brasil. Nelson Piquet, que largou na primeira fila, ao lado de Ayrton Senna, que foi o pole position. Assumiu a liderança na terceira volta. Depois, na parada de pneus, perdeu a liderança para Prost. Na outra parada, perdeu a liderança para Ayrton, mas só perdeu a liderança nas paradas de pneus. Recuperou imediatamente a liderança da prova. Aí vem Piquet. Nelson Piquet vem tocando, Ayrton Senna vem tirando o pé para economizar combustível. A diferença subiu acima dos 20 segundos. Vem aliviando, tirando o pé, Ayrton Senna em segundo, e você vai vendo o Nelson Piquet. Vem pela reta Piquet. Aí vem ele. Você vê Ayrton Senna. Vai mais lento Ayrton, vai cuidando do combustível. Que ele dizia, Gerardo Caruso, seu projetista, também seria o grande drama da Lotus. Aí vem ele na reta. Vem atrás do Theo Fábio e do De Angelis. Aí Ayrton Senna vem na curva sul. Aí você vai vendo Nelson Piquet se aproximando da sua 14ª vitória. Aí vem Piquet, curva a parte para Nelson Piquet. Ele vai se aproximando de sua 14ª vitória. Nelson Piquet para largar com 9 pontos na tentativa do seu 3º título mundial. Nelson Piquet, campeão do mundo em 1981. Nelson Piquet, campeão do mundo em 1983. Aí Nelson Piquet tem uma volta e meia para o final. Aí vem ele pela reta. Vai levando o Sul Williams de número 6. Todo o autódromo começa a ficar numa imensa expectativa. Todo o Brasil ligado na Globo, acompanhando o Grande Prêmio de
Fórmula 1 de 1986. Nelson Piquet vai para o miolo sul, vai contornando o S, vai se aproximando da curva da Lagoa, vai tomando a esquerda, vai pegar a reta que separa da curva dos 90. Nelson Piquet, aí vem ele, curva da vitória para Nelson Piquet, ele vai contornar. O diretor de prova, Miguel Ridazzi, está na pista para sinalizar a Nelson Piquet. Nelson Piquet contorna, recebe o sinal de que é a última volta para Nelson Piquet. Lá vem o Brasil na última volta. Nelson Piquet, 5.031 metros, separando Nelson Piquet da sua 14ª vitória na Fórmula 1. O autódromo todo fica parado, aguardando. São poucas curvas para Nelson Piquet. Ayrton Senna segue em segundo, tirando o pé, aliviando para ter combustível para completar e conquistar um lugar no pódio. Piquet. Senna passou lento, mas Piquet vem aí. Vem mergulhando na Nonato. Vai para a curva norte. Ele vai passar em competição pela última vez na grande reta para receber a saudação da galera, da torcida brasileira. Nelson Piquet rompe pela reta. A torcida se ergue, agita, a cena explode em alegria com a passagem de Piquet. Nelson Piquet Sotomayor. Aí Ayrton Senna vem brigando com o combustível para completar a prova. Aí vem Nelson Piquet Sotomayor, brasileiro, 33 anos, bicampeão do mundo de Fórmula 1. É Piquet para ganhar o Grande Prêmio do Brasil pela segunda vez. Piquet o vencedor em 83, em 1986. 2 curvas para ele. Vamos junto com o Piquet. Ayrton é saudado pela torcida na reta de Jacarepaguá. Agora, mais do que nunca, curva da vitória para Nelson Piquet. Miguel Ridazzi, bandeira quadriculada preta e branca na mão. O Brasil vai vencer. É você, Piquet. Nelson Piquet do Brasil. Nelson Piquet do Brasil vence o Grande Prêmio do Brasil de 86. Ayrton Senna, beleza, garoto. Vem brigando com combustível. O mundo da Fórmula 1 teve que aguentar e ainda vai aguentar, porque vem novos pilotos por aí.
para o parque fechado, onde os carros serão vistoriados. Piquet e Senna. Quem poderia esperar mais desta corrida? Piquet em primeiro, Senna em segundo, Lafite em terceiro. Eles aí você tem de novo a colocação após 61 voltas. Acabou ficando em 34 segundos a diferença de Piquet para Senna. O Melo, presidente, Joaquim Melo, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, vai receber Piquet e Senna. Que imagem bonita, o Piquet deu a bandeira para Ayrton Senna. Nelson Piquet, Ayrton Senna. Uma nova geração de vencedores deste Brasil. Aí, Piquet. O sorriso, a emoção de Nelson Piquet. É a 14ª vez que ele vive este instante. E os dois brasileiros. Guarde esta imagem neste princípio de ano esportivo do Brasil. Jacques Lafite, o veterano Jacques Lafite, chega para a festa brasileira. Ele merece. Recordista de participações no Grande Prêmio do Brasil. Será o recordista mundial de participações em Fórmula 1. E nós vamos todos agora com muita emoção ouvir o hino nacional brasileiro. O que todos esperavam nesta corrida.
O hino da Grã-Bretanha. Aí nós tivemos o hino nacional brasileiro pela vitória de Nelson Piquet e Ayrton Senna em segundo. E agora teremos o hino da Grã-Bretanha, porque a equipe de Nelson Piquet, a Williams, é uma equipe inglesa. É uma tradição na Fórmula 1. Depois do hino nacional do piloto, o hino da equipe vencedora. E Piquet deve estar emocionado a esta altura, pensando também no seu grande amigo Frank Williams. O grave acidente que sofreu e que não pôde estar aqui. Você se lembra de todas as mensagens na hora da largada. Nelson Piquet e Ayrton Senna. A grande vitória brasileira no Grande Prêmio do Brasil de 1986. A imagem dos dois brasileiros no pódio da vitória. Piquet e Senna e Lafite em terceiro. Lá em cima, no alto do pódio da glória, Nelson Piquet tendo à sua direita Ayrton Senna. Emoção que toma conta de todos os brasileiros presentes a Jacarepaguá. E você que acompanha, que curte ao vivo pela Rede Globo. O Reginaldo Leme, acompanhando há tantos anos Fórmula 1, emocionado, vendo a imagem de Piquet e de Ayrton Senna no pódio. Uma imagem que a gente espera ver muitas vezes esse ano, porque começa dessa forma o campeonato, começa com uma paixão do brasileiro pelo esporte que queria, não poderia ser melhor. E a conclusão que se tira, que Piquet é mesmo um grande favorito ao título mundial. E outra, ninguém pode pensar que o Senna não tem condições, não tem carro de lutar por uma vitória. Nada disso, muito longe disso. As próximas corridas, por exemplo, são Espanha, San Marino, Mônaco, pistas onde o comportamento dos carros é totalmente diferente. E assim vai, de pista em pista, mudando até o fim do campeonato. Como a gente esperava. Muita disputa, muita emoção e, acima de tudo, muito Senna e muito Piquet. E muita festa brasileira, como nós vamos ter agora no pódio. A champanhe sendo Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Brasil!